todos, mais um Complemente Podcast na área. Eu vou falar Fabiano Assis e Malu Pires, sejam bem-vindos novamente. quem não conhece tem que conhecer o nosso podcast aqui, fica aqui, porque hoje a gente vai falar sobre dois temas em conjunto. Não sei nem como é que a gente vai unir isso, a nossa convidada que vai ajudar. Sim, é uma convidada com uma pegada diferente, muito interessante. Hoje a gente vai falar com a Beck Cores sobre caos e amor. Como é que o caos e amor conseguiram ficar dentro de um único livro? A Beck Cores, que é escritora, colunista da Folha de São Paulo, está aqui com a gente hoje para falar sobre essas duas palavras que parecem ser tão divergentes, mas que não são, né, Beck? São complementares. Beck, muito obrigada por você ter vindo aqui, doar o seu tempo aqui pra gente. A gente Obrigada tá pelo feliz, convite, viu? eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Vocês são. O pouco que eu conheci vocês são um casal muito interessante, que tem muita coisa para falar para as pessoas e trocar mesmo. É uma troca muito gostosa. Que bom, seja bem-vinda. Beck, é o seguinte, que é um papo bem leve mesmo, né? Eu sei que para falar de causa as pessoas, causa eu não quero não, já vou dar um skip no vídeo do YouTube, né? Causa eu não quero, mas amor eu quero, né? Mas você sabe que eu acho que não? Eu acho que isso é interessante, porque as pessoas estão se conscientizando cada vez mais de que o caos está aí, né? A gente vive no caos, não dá para fingir que ele não existe. E aí eu acho que isso chama até as pessoas, porque pensa assim, bom, quem é que fala de caos, né? É isso. Quase não é falado, só que é o que a gente vive. A gente tende a fugir do caos, ou fugir dos problemas, ou fugir do silêncio, fugir das coisas que nos amedrontam. E é do caos que a gente vai chegar ao sentido da nossa vida. Ou seja, peraí, deixa eu começar do começo. Eu juntei caos e amor como uma analogia. Em vez de paz e amor, eu prefiro falar caos e amor. Porque Legal. paz e amor é um slogan bonito de ouvir, mas ele não existe. Eu não consigo imaginar um amor que seja um amor de paz, que comece com paz. O amor, não existe amor sem inquietação. E não existe um amor que não nos traga de volta a paz dessa inquietação. Então, uma coisa faz parte da outra. Se o amor só deixa a gente no caos, se o amor só nos perturba, porque o amor é perturbador, ele não vai para a página 2. Mas ele tem que criar uma transformação dentro de você, e essa transformação que eu chamo de caos, e depois te resgatar. Então, eu acho que essas duas coisas são complementos, e quando a gente encontra um amor dentro do caos, é muito melhor do que a gente encontrar um amor dentro da paz. Porque a paz, às vezes, é uma coisa passiva, é uma coisa neutra. Eu sou mais energia, eu sou mais de sofrer e de celebrar tudo que eu tenho, todas as coisas. Então, assim, eu sou mais do amor com o caos. Não significa que eu não gosto de viver em paz, não significa que eu fico brigando, que o caos não significa briga, o caos significa a liberdade de transformação. É nesse sentido que eu escrevi esse título, Caos e Amor. Legal, e assim, eu estava vendo um pouquinho da sua história, né? Você começou na pandemia, né? Escrevendo um blog, né? Como se fosse um blog, né? No final das contas, né? Na quarentena ali, né? A gente não tava, ninguém podia sair. Você falou, poxa, como é que eu vou fazer para interagir com o mundo externo nesse caos que a gente está vivendo da pandemia, né? Exatamente. Foi o caos da pandemia que foi o start para isso tudo. Eu sempre gostei de escrever. Eu sou advogada, eu leio muito, eu escrevo muito, e eu sempre gostei de escrever as minhas coisas particulares. E eu mostrava para o meu... O Quarentenando surgiu, que foi o meu blog, Quarentenando. que começou. Legal. E que ele bombou, assim, sem eu saber que ia acontecer. Foi uma coisa muito, muito particular, muito individual minha. E muito orgânico, mostrava, né? Foi orgânico, e assim que é melhor quando acontece. Com A certeza. gente não forçou, e eu não tinha a mínima pretensão. Eu escrevia para mim, e eu não pensava muito no horizonte de quem vai ler. Hoje, como eu sou colunista, eu tenho que pensar um pouco, eu tenho que ter a liberdade total de escrever, mas eu também tenho que ter o leitor também, que eu tenho que ter respeito, eu tenho que ter uma relação com ele. Mas quando surgiu o Quarentenando, surgiu pelo meu filho mais velho, que falava, José é o nome dele, José, lê esse texto para mim. Aí ele lia, gostava. Uma hora ele falou, mãe, para de me encher. Escreve, faz um blog. Eu falei, que blog? Eu não sei nem fazer isso, assim, eu era advogada, sou advogada, assim, tipo, mas... ele falou, não, faz esse blog, me falou como fazer. Eu fui entrando, fui me divertindo naquele tempo que a gente tem na pandemia. E a pandemia foi terrível, né? Foi uma fase terrível, mas tem coisas que, se a gente puder aproveitar do caos que foi a pandemia, a gente transformou num amor, né? Eu transformei essa oportunidade para poder me expressar, para poder me vincular, para poder trocar, como você falou que esse podcast é uma troca, é uma doação de vocês, porque vocês fazem com puro amor. Eu também fiz isso como uma doação.
E fui muito bem recebida, e assim, eu falava coisas muito do fundo do meu coração mesmo, escrevia coisas muito sinceras, muito honestas, e que as pessoas gostam de ouvir também essa honestidade. Sempre fui muito irônica, então eu não aguento gente que se leva a sério demais, eu tiro sarro de mim mesma, porque também não consigo ser muito literal. Mesmo na advocacia eu dou umas brincadas, e isso acho que pegou as pessoas, porque foi muito humano, era como se fosse um bate-papo. E aí... você escrevia de uma forma terapêutica, você estava escrevendo para se expressar. Exatamente. Escrevia mais para me expressar, para eu ler, para eu me conhecer, né? Eu acho que quando a gente escreve, quando a gente lê depois o que a gente escreve, a gente se reconhece, a gente fala, não, isso sim, isso não. A experiência da escrita, que eu indico para todo mundo, a minha experiência é maravilhosa, assim, eu sempre gostei, mas eu acho que eu indico para todo mundo, não precisa escrever bem, não precisa ter gramática perfeita, só precisa você se dar num papel, a gente está tão no automático, no receber, escrever, você parar e se olhar. A coisa mais importante é a gente conseguir se olhar. Saber traduzir os pensamentos, as emoções, os sentimentos que a gente tem em formato de palavras, né? Exato. Às vezes você se surpreende com você mesmo. Às vezes você fala, eu escrevi isso, mas por que eu escrevi isso? Aí você começa a se pensar. O legal é isso, é você conseguir soltar isso dentro de você, porque o nosso primeiro vamos pensar assim, vou escrever. Aí o primeiro pensamento que vem é, não, mas vou escrever. Aí já vem o julgamento. Eu não vou fazer isso. O que eu vou escrever? Eu não sei escrever. Então, a gente se despir desse julgamento e liberar o que está aqui, que é o nosso sentir. Escrever para ninguém ver. Para ninguém, exato. É o que eu falo. E você parar de se julgar. Você falou uma coisa muito importante. Existe um julgamento nosso, dos outros pra gente. Eu tô muito exposta agora, então se eu escrevo alguma coisa que as pessoas não gostam, é um cancelamento. E é um julgamento, assim, e todo mundo tem que ter ideia, tem que ter opinião de tudo. Todo mundo tem que falar sobre tudo, todo mundo tem que ter uma ideia ou aqui ou ali, não existe ideia meio termo, ou você é direita ou esquerda, não existe mais aquela coisa. Eu acredito um pouquinho da esquerda e eu acho legal essa ideia da direita também, por que a gente não pode juntar dentro da minha dessa liberdade? Mas não tem isso. Hoje se você é julgado, inclusive tem até cancelamento, teve um cancelamento atual, agora estamos sendo julgados pela árvore genealógica, não sei se vocês viram a história da Maria Kel, que ela foi acusada de umas coisas absurdas, até o Walter Salles também, do histórico dele. Quer dizer, é um julgamento sem sentido. Menos isso, né? Por favor, né? Menos isso, por favor. E o legal, assim, esse relato que você está passando, até que a Malu trouxe aqui, né? Desse desafio, né? Porque as pessoas ficam com medo, né? De minimamente fazer aquilo que elas se sentem bem. E aí não é nem pelo cancelamento, é pelo julgamento mesmo, né? Eu acho que é um pré-julgamento, né? A pessoa fica se julgando, o que as pessoas vão pensar de mim? Então, assim, é legal esse relato para mostrar o seguinte, cara, eu fiz, tá aqui, tá meu livro, né? E você virou colunista justamente por causa de tudo isso que você fez. Eu tenho uma tatuagem aqui, eu acho que ninguém nunca do Complemente viu, o Não é Infinito. Né? A gente acredita que tudo é interconectado, Beck e a nossa audiência, tudo está conectado. Você não está aqui hoje, não vou dizer o dia, senão você saber o dia que a gente está gravando, às 19h24, com a gente aqui gravando, se não fosse o dia que eu vi o vídeo da Beck e encaminhei para a Malu. E a gente ficou debatendo sobre o vídeo. Se esse vídeo não tiver... Olha, é muito louco, mas interessante, né? Sincronicidade. Essa sincronicidade. Eu não acredito num acaso. Não existe. Existem nada relações, é por acaso. Existem... tudo tem uma razão e é legal, tudo tem um sentido. Sim. Porque se for o acaso, eu acredito em Deus. Eu acho que se a gente achar tudo que é o acaso, eu acho que a coisa fica um pouco sem muito sentido, né? Acho que é careta, né, hoje falar, porque todo mundo fala, não, eu sou intelectual, eu não acredito em Deus, assim, eu acho que... Mas essa fé é tão importante, porque até não acreditando em Deus ou não acreditando em nada, é um tipo de fé. Exato, é a fé de não acreditar. Exato. Você acredita em alguma coisa. Exato. Alguma coisa você acredita. Mesmo quando você não acredita, você está acreditando naquilo, né? E, Becky, pegando esse tema que você falou do acaso e caos, né? Até foneticamente eles parecem, né? Quando a gente pensa no acaso... E aí, olhando para o seu livro, né? Para quem não sabe, o livro da Beck, ela fala sobre... São 38 crônicas, se eu não me engano, né? Sim. 39, eu acho 38, eu acho que sim. Eu acho que são 38, eu estudei, hein? Olha, você foi mais bom aluno do que eu. Acho que 38 ou 39. 38 crônicas ou 39. Obrigada. Aí, que galera. capa linda, né? Da Vina.
Maravilhoso. Muito legal. Tem uma vaquinha voando, um carro voando, uma casa voando. Caos e os corações, é isso. Muito legal mesmo. Eu tive a honra de ser atrás, a quarta capa, meu colega, o Rui Castro. Ah, o Rui Castro, sim. Que legal. Legal. Assim, isso para mim, a parte mais importante do meu livro é essa. A mais bonita. É legal quando as pessoas reconhecem o nosso trabalho, né? É gratificante, né? Sou muito fã. Sim. E falando do Acaso do Caos, nas suas narrativas aqui, nas suas crônicas, né? O quanto dessas histórias que você coloca tem essa casualidade e tem o caos envolvido aí? Porque são vários... Eu não li, tá, todo. Agora que você me deu, eu vou ler, tá? Mas qual a história que você pode colocar pra gente aqui como algo que mexeu com as pessoas? Deixa eu colar? Lógico. Teve uma que mexeu muito... Obrigada. Eu fiz um texto, A Novafobia Coletiva, em 2022, que foi o meu primeiro texto da Folha. E que, assim, as pessoas... muitos se identificaram, né? Eu tenho até uma parte, eu posso até ler. Eu falo que falta um pouco de nadas, que a gente está sempre uma demanda atrás da outra, a gente tem 24 horas por dia, falta tempo. A gente fala que falta tempo. Na verdade, não. Falta pausa, falta vazio, falta silêncio. Então, esse daqui tá no livro, né? E ele foi lido pelo Marcos Mion, querido Marcos Mion, e algumas pessoas. Então, vou ler um trechinho, Pode né? ler. Falta coragem para ficar a sós. É a novafobia coletiva, o medo do silêncio e da solidão. Falta um dia sem Wi-Fi, sem redes sociais, sem TikTok. Falta ouvir o tic-tac dos minutos. Falta saber no que se ligar e quando se desligar. Um parênteses, eu tô num processo de detox. Eu estava perdendo muito tempo no Instagram, nas redes. E eu estava tipo mais de uma hora, eu acho que isso é uma perda de tempo. Eu coloquei um aplicativo, Freedom, que se chama Liberdade, que limita, você não pode negociar com ele. Ele é teu, ele é muito radical. Seu guardião. É meu guardião. Guardião do seu tempo. Mas mais do que isso, ele é bravo. Assim, você aperta aquele botão, você está falando, eu não vou ver, nem que eu quisesse, assim. Então, é muito legal. Agora eu não preciso mais eu estou assim, colocando o modo avião, eu estou limitando, porque eu falo, mas às vezes eu não faço, né? Então, falta o ponto e vírgula, falta o intervalo no jogo, o semáforo vermelho, o domingo nos domingos. Falta não ter todas as respostas, falta o hiato, falta saber esperar. A gente já não aguenta mais textos longos, a gente estava falando sobre isso antes, filmes longos, conversas profundas. A gente não aguenta esperar o próximo episódio. A gente maratona os nossos dias em busca de desfecho, que é o que menos importa. A infância tem pressa. Vocês têm filhos, vocês sabem o quanto a infância... minha infância foi muito diferente da infância de hoje, né? Assim, a gente tinha preguiça de crescer. Hoje eles têm pressa para crescer. E o querer aprender passa rápido. Então, acho que a vida inteira a gente tem que querer aprender. E a gente já está cheio das certezas. Falta uma dose de ingenuidade, sobram coerências. Falta um pouco de não saber, sobram certezas. Falta a falta de lógica. Nem tudo tem que ter uma lógica. Falta a curiosidade e o apetite. Falta espaço vazio para se criar. Falta o menos para que a vontade apareça. Falta o mistério para que o desejo aconteça. Sem mistério, tem desejo? Vocês acham? Falta o cochilo sem intenção, a distração, lacunas para surpresa. Falta a cabeça vazia ao se deitar, imersos em uma mente que nunca descansa. A ideia não era eu ler, mas assim, falta conseguir sonhar. Sonhamos menos dormindo, sonhamos menos acordados. Faltam pausas nessa orquestra desordenada, que é o caos, né? Sem maestro, sem maestria, onde todos os instrumentos são tocados ao mesmo tempo. Falta saber quando silenciar, porque o silêncio na música é tão importante quando tocar as notas certas. Bom, enfim, sobram dedos para deslizar em telas, faltam dedos para deslizar em corpos, segurar canetas e livros. Faltam papel, cheiro, calor, falta intimidade. E assim, não são com excessos que se preenchem os vazios, mais do que isso. Alguns espaços existem justamente para não ser preenchidos. Sim. Então, esse é um dos textos que você me perguntou do caos e amor, mas acho que tudo tem a ver com amor ou a ausência do amor. Sim. Né? E assim, isso tem a ver mais com o caos que a gente está vivendo. Né? Isso foi
faz 5 anos, faz 4 anos isso, sei lá, que eu escrevi, depois eu publiquei em 22, quer dizer, não é atual. E hoje, para mim, a coisa tá pior. Atual, né? É tão não atual. é atual, mas é tão atual, né? Cada vez mais atual. E ele mexe muito comigo, né? Eu sou, Fabiano sabe, eu sou bandeirista da presença. Presença é assim, eu falo nos meus atendimentos, eu falo no dia a dia, eu falo para amiga, eu falo para filha, eu falo para qualquer pessoa, porque foi a presença que trouxe a minha vida de volta. Eu estava sempre no automático, né? Antes da minha doença, há 11 anos atrás, eu estava sempre na próxima tarefa. Eu falo sempre essa mesma frase. Eu dormia e acordava para fazer a próxima tarefa. E como você falou, a gente está sempre maratonando a vida. Exato. E é exatamente isso que a gente faz, e a gente é um pouco condicionado no início da nossa vida a chegar nesse lugar, né? Vamos fazer. E para quê? A nossa vida tá passando, e aí a gente tem a sensação de que, nossa, esse ano passou tão rápido, eu nem vi esse ano passar. Culpa nossa. Justamente, porque a gente não tá no presente. E são exercícios muito simples, né? Eu trabalho muito eu divulgo muito café com presença. Você para 5 minutos na hora do seu cafezinho. Desliga o telefone, bota no timer do relógio, esteja com você, se recolhe, se escuta. E depois que a gente tem essa experiência, a gente fala, como é que eu não faço isso sempre, né? Assim, eu acho que é 5 minutos mesmo de respirar. Eu faço uma respiração. Muda a vida. Todo dia eu faço uma respiração sozinha. Todo mundo já sabe que ninguém vai me atrapalhar nesse momento. É uma coisa de a gente respeitar a própria vida, respeitar o corpo, né? E assim, mas eu escrevi um texto também, mas não está aqui no livro, sobre flow. Então, antes de escrever um texto, foi publicado acho que no jornal. Eu quero flow, quero me concentrar. Então eu vou me concentrar nesse. Eu forcei tanto a concentração que ela não saiu. É lógico. Aí depois eu saí com umas amigas e a gente começou a rir, começou a falar de besteira. E aí veio. Eu falei, esse é o flow. É você se deixar. Não você se obrigar a falar, não, agora eu vou meditar, agora eu vou fazer yoga, agora eu vou fazer isso. É você se permitir ser, mas assim, é uma linha muito sutil, né? Assim, a gente saber, é uma sabedoria, né? A gente poder se dar esse direito. A gente tem esse direito. E é uma prática também. Você desenvolve isso. Todo mundo fala assim, é muito fácil fulano meditar porque ela é mais evoluída. Não tem isso. Exato. Somos todos iguais e nós podemos todos chegarmos nesse lugar. Como a gente vai na academia malhar o corpo, a gente precisa malhar a mente. E as pessoas devem estar se perguntando assim, poxa, mas o caos está aí, Beck, não tem como, né? Eu recebo 40 mil WhatsApps, eu estou em 20 mil grupos aqui ao mesmo tempo, meu chefe me pede uma coisa para anteontem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, aí vem aquela frase de sempre que a Malu adora, tem que pagar os boletos, que as pessoas sempre colocam nos comentários, né? Eu tenho que pagar boleto? Sim, todo mundo tem que pagar boleto. Quem não tem que pagar boleto? Assim, não tem PIN, um boleto vence, já está vencendo o próximo. E aí o quanto a gente, é uma pergunta para a gente refletir aqui, mas eu vou jogar para você, depois vai e volta, né? O quanto a gente aluga o caos dos outros, né? Por exemplo, sei lá, tá acontecendo um problema do outro lado do mundo e a gente traz aquele caos às vezes pra gente, né? Como se fosse uma realidade nua e crua pro nosso dia a dia. A gente acaba sofrendo, né? Eu acho que tem um pouco disso também, né? De trazer talvez o problema que você falou de esquerda e direita, né? Começa a trazer esses problemas que não são problemas e viram um caos na nossa vida, né? Às vezes até na família, né? Brincando por causa de política e tudo mais, assim. Eu acho que o caos que a gente viveu da pandemia ensinou bastante coisa e fez você estar aqui com a gente hoje, né? Mas eu acho que a gente não aprendeu muita coisa ainda e você falou do detox das mídias sociais, até porque é engraçado que a gente está fazendo um podcast que está nas mídias sociais e a gente está falando contra, né? Na verdade, o que a gente está falando que é para dosar, né? É basicamente isso. E não é um vilão. Ao contrário, a gente tem que saber usar bem. A tecnologia, se a gente saber usar, é para o bem. Quer dizer, foi inventado a roda para quê? Para a gente poder circular melhor, para a gente transitar e para a gente diminuir nosso trabalho braçal, para a gente diminuir o trabalho. Então, se a gente usar a tecnologia ao nosso favor, que é inclusive deixar a gente ter mais tempo para a gente e não o contrário, né? Então a gente acaba servindo a tecnologia em vez da tecnologia servir a gente, né? Então acho que isso e como você falou de a gente trazer os outros problemas, eu acho que quando a gente faz isso, a gente falou do cancelamento também, né? Quando eu cancelo alguém e quando eu pego o problema de alguém, isso diz mais sobre mim do que do outro. Então, se alguma coisa que acontece lá no outro lado do mundo ou com o meu vizinho me pega, é porque alguma coisa dentro de mim está acontecendo e porque senão você passaria, não, poxa, sacanagem, que pena, eu gostaria que tivesse tudo em paz. A gente estava falando sobre paz, né? No mundo que está tão caótico.
Mas se eu me incomodo com alguma coisa aqui, tem alguma razão para isso. Se eu sou capturado é porque tem algo de mim ali, né? Exatamente. Tinha uma época da minha vida, mas não vai lembrar. Você vai gostar muito não do que eu vou lembrar. Mas aqui é assim, a gente vai brincando um com o outro, tá, Beca? Não liga não. Depois vocês fazem em casa? Não, pior que não. Pior que não. Já foi tempo. Eu tava meio Schopenhauer Mode Enable, sabe? Assim, tava bem tipo caos, olhando para o mundo. Eu estava estudando bastante Schopenhauer e estava olhando assim para o mundo como um caos infinito. E que na verdade, assim, Schopenhauer até fala sobre o caos, né? Entende que o sofrimento faz parte da existência humana, né? E aí minha pergunta para você, não para você responder no modo Schopenhauer, mas a responder com o seu coração, da forma como você escreveu o livro. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O caos ou o amor? O que você acha? A pergunta já está aí. É uma pergunta que não tem resposta. Eu acho que primeiro vem o amor, né? Eu acho que o amor é o motor de tudo na nossa vida, né? O amor não necessariamente pela pessoa, por uma pessoa, o amor pela vida. Tudo começa com o amor pela vida, o amor aí a gente cria um amor pela gente mesmo, o amor pelo outro. Tudo começa com amor para mim, tanto que a gente nasce com um ato teoricamente de amor, né? Sim. E quando a gente nasce, quando nascem os nossos filhos, a gente sente na pele, assim, dá arrepio até agora. Assim, meus filhos são mais velhos, né? Eu sinto até agora foi o maior ato de amor que a gente pode ter, a gente gerar uma vida, gerar uma vida, né? Então, assim, eu acho que o amor começa, aí ele dá uma chacoalhadinha no caos e aí ele vira um amor melhor ainda. A gente tem que sempre refinar o nosso amor, porque o amor sozinho, só o amor não basta, né? Assim, eu acho que tem que ter até outra coisa, não quero ficar lendo meu livro, né? Mas, assim, pode citar. O amor, ele não é binário, onde se ama ou não se ama. Tem horas que a gente está no meio, né? Então, assim, é ambíguo, ele é contraditório, ele é paradoxal. Então, esse é o caos do amor. Né? Para mim, essa daqui é a loucura e a sabedoria andando de mãos dadas. É o caos e o amor andando de mãos dadas. A gente ama pelo cheiro, a gente ama pelo presente, pelo passado e pelo futuro. A gente não precisa ser igual, mas a gente também tem umas coisas que a pessoa não pode... Quer dizer, eu nunca me atraí por uma pessoa que não gosta que adore uma música que eu odeie, ou que não ri das mesmas piadas que eu rio, ou que assim, são detalhes tão bobos, né, que a gente fala, mas é isso, né? Procurar de fato ter amor por outra pessoa, mas que a pessoa também ame viver contigo, né? Porque a gente fala assim, né? A gente escuta muito nos atendimentos, né? Normalmente mais das meninas, né? Não, porque eu escolhi aquela pessoa dali, por que eu escolhi de novo aquele cara? Tem dedo podre, né? O famoso dedo podre, né? Como se fosse alguma intenção divina ou maléfica do mundo que está colocando fora, uma pessoa né, errada, conspiração, né? Aquela mentalidade da conspiração. Eu sou coitado e os outros que são os vilões, né? Não existe, eu não acho que existe isso, eu não acredito nisso, que eu tenho dedo se eu escolho a pessoa errada, eu tenho que olhar para as minhas escolhas. Sim, com certeza. Não acho que é coincidência. Claro que as pessoas vêm na nossa vida, a gente não tem controle do que vai acontecer, por isso que a gente tem que se conhecer muito. A coisa mais importante da nossa vida é o autoconhecimento e assim aquela hierarquia de valores, né? Se você tem clara essa hierarquia de valores, e você vai saber escolher melhor do que se você escolher aleatório, né? E conhecer a nossa história de vida, né? Porque os nossos certos e errados, os nossos valores, vêm muito do que a gente entendeu e de tudo que a gente viu até aqui. E aí, se a gente não dá uma paradinha e fala assim, peraí, não é pra fora, o dedo não tá pra lá, o dedo tá pra cá. Você já viu quando a gente estava vendo uma palestra motivacional que dá conselhos, aí tá marido e mulher, aí tipo fala, porque vocês têm que ser generosos um com o outro, aí a mulher vem, tá vendo? O marido tá vendo também. Um olha pro outro, não olha pra si, né? Fala, não, ele que tem que ser mais generoso. Não, eu tenho que olhar pra mim e é pra ele, ele tem que olhar pra ele. Mas geralmente tem uma reação muito engraçada, assim, de quando as pessoas falam, tá vendo? Você também tinha que... Aprende na palestra, né? Aprende, né? Aprende, Porque esse lugar da autorresponsabilidade
É difícil, né? Não a gente não é vítima, a gente não pode se fazer de vítima da situação. Nós somos os agentes, nós somos os protagonistas. Senão, assim, essa coisa do ressentimento também é uma era do ressentimento. Todo mundo ressentido com todo mundo, né? Eu acho isso um caminho muito curto para você lidar com as suas emoções, né? É um atalho para você não conseguir olhar para si mesmo. Então, é a culpa dele. Pronto. Eu não tenho mais responsabilidade, não tenho mais nenhum trabalho de pensar. Você não evolui desse jeito, você não evolui. E essa coisa que vocês falaram do amor, né? Tem o amor romântico, né? Assim, aquele ideal romântico, às vezes ele depõe contra o amor, né? Então a gente espera que o outro nos ame do jeito que a gente acha que a gente é amada. Eu fui amada pelos meus pais de um jeito. O meu parceiro foi amado pelos pais dele de outro jeito. E eu quero ser amada do jeito que meus pais me amaram. E ele também, ele tem uma referência diferente. E eu quero que ele adivinhe como eu vou ser amada, porque a gente não conversa. Então eu quero, poxa, ele esqueceu, ele nem percebeu que eu cortei cabelo. Ele não tá nem aí com o cabelo dele, né? Eu ficava chateada. Eu sei que cabelo ele não vai reparar mesmo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Minha amiga que repare, sabe? Agora e se ele repara, falou, uau, que bom. Assim, essa coisa da expectativa e do amor romântico, seja lá o que significa isso, às vezes ele depõe contra o amor. Às vezes ele destrói o amor que pode ser verdadeiro, porque existe uma idealização surreal, muito grande, uma expectativa muito grande, que tem a ver com essa coisa que a gente tá, tudo volta, né, do ressentimento, é ele que não presta, é meu dedo, eu que estou escolhendo o cara que não é legal, ou a mulher que não é legal. E também do prisma que a gente está olhando o mundo, né, porque na lupa das redes sociais, né, o que acontece é que o amor do outro sempre é melhor, né, e a gente quer usar o espelho do outro, né, usar o espelho do outro e falar assim, caramba, como é que, né, eu brinco que é a famosa síndrome da toalha molhada acima da cama, lembra? Você deixa a toalha molhada em cima da cama, que é um absurdo. As pessoas vão brigar por causa da toalha molhada em cima da cama e vão criar um BO e vão fazer terapia de casal por causa da toalha molhada em cima da cama. É porque, então, de novo o mesmo ponto, né, da autorresponsabilidade. É muito mais fácil você olhar para a toalha molhada em cima da cama do que aquilo desperta em você. Se você tem porque toalha você vai molhada ter em cima que mexer em feridinha. Você vai ter que mexer em feridas suas que você não quer, porque dói. Qual é a tua toalha molhada que você coloca na cama? Qual é a toalha que te incomoda, que bate em você, que você não quer olhar? Vai virar meme isso aqui. E aí, virar meme. E aí acaba sendo mais fácil, aparentemente mais fácil, mas na verdade você está só prorrogando algo que você vai ter que se haver lá na frente, porque uma hora ou outra isso vira um sintoma. Isso vem na sua vida, que é o que a gente estava falando ainda há pouco aqui em off, né? Sobre o seu texto maravilhoso sobre a sua mãe, que me capturou assim profundamente. Se você quiser falar um pouquinho sobre ele antes de eu fazer o quanto ele me tocou, porque é isso, a vida traz para quando a gente não consegue olhar, né, no amor, acaba vindo na dor. Exato, muito bom isso. E a dor transforma na marra, tem que ir. A gente tem que sofrer o menos possível para se transformar, mas toda transformação tem um sofrimentozinho. Porque a gente não seja tão apático a ponto de precisar de um chacoalhão mais forte para se transformar. Então, esse texto pelo qual a Malu está se referindo eu escrevi na UTI, com a minha mãe na minha frente, não sabendo o que ia acontecer com ela. Ela teve um AVC, e que foi sério, e eu estava lá, estava uma semana, e eu tenho que fazer a coluna toda semana. E aí eu falei, eu não vou deixar de escrever, porque eu não sei se eu estava com cabeça de escrever, eu falei, não vou deixar de escrever essa semana. Peguei o meu computador que estava lá, minha mãe estava lá, eu vindo os aparelhos, vindo enfermeiro, estava no UTI mesmo, foi o dia que eu estava dormindo, e eu coloquei assim, se você tem vários problemas, agradeça. Eu tenho agora só um problema, que é a minha mãe. A gente está sempre reclamando, né? Eu dei até exemplo, né, do meu vizinho que eu estava reformando, do requeijão, do pote do requeijão sem tampa na geladeira, da toalha molhada em cima da cama. E se eu tenho esses probleminhas, está ótimo. Eu não tenho, aí todos esses probleminhas viraram um problema só. E essa é a realidade, né? A realidade é que a gente está. Eu coloquei, né, que eu estava num hospital volátil, onde o paciente o nome do paciente é a doença, onde a personalidade dela são os sinais vitais, e que não tem dia e noite, e que é uma luta para sobreviver. E acho que é o nosso dia a dia, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu achei muito incrível essa coisa, exatamente esse ponto da quantidade de problemas, né? Porque é isso.
Você começa o texto falando sobre isso, né? O finaliza, não lembro. Se você tem vários problemas, agradeça. É porque você não tem um suficiente que represente a sua vida, né? Que toda a sua força tenha que estar naquilo, né? Mas é uma realidade que eu acho que só passando mesmo para entender, né? Porque é muito profundo você estar ali no CTI, né? E, como eu te disse, eu passei por isso. E sim, é muito transformador. E é exatamente isso, você vê o mundo de uma forma completamente diferente, né? Já não é mais a obra do vizinho, é se eu amanhã vou estar viva para ver meu filho. Né? Isso sim é uma transformação, né? Quando eu gravei esse vídeo, eu escrevi esse vídeo, eu falei, eu acho que talvez eu esteja me expondo demais, talvez eu esteja falando uma coisa baixo astral, mas não ficou baixo astral. E não é assim, você falou só quem passa, entende? Em termos, não precisa passar por uma coisa tão séria. Quer dizer, a gente passou você falou da tua experiência, eu falei da minha experiência, mas esse vídeo repercutiu muito, teve acho que 3,5 milhões de visualizações até agora. E muita gente me escreve até agora, porque todo mundo tem um problema maior. Se identifica de alguma forma. Se identifica, não precisa acontecer uma coisa tão grave. É o que eu falei faz alguns instantes. Não vamos deixar que a gente fique tão apático diante da vida. Chegar nesse ponto que está um problema muito gigante no chacoalho. Sem dúvida. Acordar para acordar de manhã, acordar para a vida mesmo, né? Não é só acordar, abrir os olhos, pronto, agora vou pegar o carro, vou trabalhar. E ao mesmo tempo, esse grande problema acaba sendo o nosso maior presente. Porque é através dali que a gente se transforma. É o presente precioso, né? Tá no presente. É o presente precioso de você estar na sua existência humana, né? E poder estar aqui todos os dias. Então, só que isso vem, né, de um momento de muita reflexão, de um momento onde você foi obrigada a parar, né? No meu caso também, assim como outras pessoas que têm outros problemas são obrigadas a parar, mas a transformação vem desse lugar. Mas você pegou o teu problema para se transformar positivamente, para crescer. Tem muita gente que se vitimiza de alguns problemas, né? Então, assim, a gente vê umas pessoas que têm o mesmo problema, pessoa A e pessoa B, com o mesmo problema. Uma está se vitimizando, o mundo, né? O mundo é cruel, eu escolho pessoas erradas, sei o quê. E outras falam, quer saber, eu aprendi com isso, eu vou fazer coisas melhores para os outros, como você vê, tua positividade é uma coisa que a gente... é viva, você vê pelos teus olhos, você vê pelo jeito que você fala, pelo jeito que você se entrega. Então é uma positividade que dá vontade de a gente ficar perto de você. E eu acho que você já deveria ser assim, com certeza, mas isso deve ter despertado alguma urgência maior para a vida, né? A gente faz as coisas urgentes e não faz as coisas importantes. É verdade. A gente tem que mudar. O importante é urgente. O que é importante, o que é circunstancial e o que de fato é urgente, né? A gente fica banalizando um pouco o tempo, né? E quando chega numa situação dessa, você vê que o tempo está acabando, e aí? O que você vai fazer com isso? E parece papo furado, né? Quer dizer, não, eu tenho boleto para pagar, eu tenho filho para buscar da escola, eu tenho os problemas, tem que ter paciência, tem reunião. Claro, é bom, né? Mas assim, tem o Warren Buffett que falou uma vez que o ocupado é o novo estúpido. Então, eu acho que ele exagerou na frase, né? Assim, acho que ele foi um pouco... Eu duvido que ele não... que ele chegou, ele deve ter suado muito a camisa, ou feito os idiotas, né? Que ele fala que é o novo estúpido, que os estúpidos suaram a camisa por ele para ele chegar até onde ele chegou. Pode ser. Mas são pessoas que se sentem úteis sendo ocupadas. E o ocupado é diferente do produtivo. Né? Então, assim, eu acho que essa coisa da gente querer viver o presente não é ocupar, não é encher de coisas, é escolher bem e produzir. Claro que a gente vai ter as obrigações, óbvio, a vida não é piquenique, não é fácil para ninguém, mas dá pra gente viver de um jeito, muito depende da nossa visão, do jeito que a gente... Não, tem uma passagem, eu acho que assim, tem até uma questão também cultural também, tá? Que eu discuto no sentido benéfico da ideia com a Malu. Tem uma passagem, não sei se vocês se lembram lá daquele terremoto que teve no Nepal, Tibete, no Butão, né? E aí eu lembro que numa entrevista do Fantástico, um dia antes, foi um terremoto horrível, né? E aí tinha acabado de acontecer o terremoto numa semana, aí a repórter do Fantástico estava perguntando, e aí, o que vocês vão fazer? E aí a pessoa chegou ali e falou, a gente vai reconstruir. Tá, mas sua casa? Sim. Cadê a sua casa? Tá ali, virou pedra. Como é que você vai fazer? Vou reconstruir.
E aí passou uma semana, tinha outro fantástico, eles foram lá, achou a mesma pessoa, porque teve outro, já tinha acabado de reconstruir já boa parte da cidade, e outro terremoto. E ela conseguiu achar a mesma pessoa. Ela fez a mesma pergunta também de você. E aí, o que você vai fazer? Eu vou reconstruir. Por quê? Porque no final das contas, é isso. Se a gente ficar, né, poxa, o que você... Eu acho que culturalmente, isso não é uma crítica ao nosso povo brasileiro, que é muito trabalhador, esforçado, mas eu acho que a gente se coloca muito nesse papel de vítima, sabe? Eu acho que culturalmente a gente ainda... Eu acho que é uma coisa que a gente tem que semear aqui, nesse podcast, no seu livro, né? Para as pessoas entenderem que, no final das contas, você está perdendo tempo se vitimizando, né? Você não está ganhando tempo. Não chega a nada. Não é por aí? Eu tô sendo muito polêmico. Não, totalmente por aí, né? Eu atendo muito na abordagem sistêmica, né? Então eu trabalho com histórias de vida o tempo todo. Então, seja com constelação, seja na própria psicanálise com essa abordagem mais sistêmica. Então, são histórias de vida. E cada um tem uma. E tem histórias de vidas muito difíceis. Mesmo assim. Da pessoa realmente não sabia nem como é que conseguiu sobreviver à infância, assim, desse nível. E aí é uma escolha, né? O que você faz com o que te aconteceu? Porque, como você disse, né, você vira, no CTI, você vira o seu diagnóstico. Como as pessoas que recebem, né, um diagnóstico, elas viram esse diagnóstico, você vira a sua história de vida se você não tiver essa consciência. Porque você se sente vítima de tudo que você passou. Eu tive, sei lá, eu tive um pai abusivo, minha mãe me largou na porta da igreja, que são histórias muito comuns, que existiam até pouco tempo. Assim, como que eu vou ser feliz com isso? Ah, mas hoje, a escolha que você tem hoje. É escolher. Você hoje pode escolher, você não pode mudar o que passou, tá tudo certo, a gente vai olhar para essa história, dar um lugar para ela, dar um lugar para sua dor, para o seu sofrimento, porque sim, foi muito difícil a sua infância. Tem um tratamento psicológico, Viktor Frankl, você conhece? Sim. Logoterapia? Sim, logoterapia. Sim, a gente é super fã E dele, a gente né? não trouxe logoterapia para cá. boa, Obrigado pela Beck. dica, Beck. Você Vamos acabou de dar a trazer. nova pauta do complemento, logoterapia. Logoterapia. Vocês passam a comissão pra É mim, tá? incrível. Não tem comissão, só tem amor aqui. Então, a comissão do amor. Aí vai pro livro Caos e Amor 2, de repente, né? E aí, voltamos para esse mesmo lugar. O que você escolhe fazer com a sua história? Porque Então, hoje sim é sua responsabilidade. O que te aconteceu você não pode mudar. Só que você integra isso e isso vira sua força. A situação do Viktor Frankl, só para eles entenderem, era uma vítima dos campos de concentração. Imagina que situação, não comia. E ele conseguiu fazer de lá, conseguiu sobreviver, eu acho que graças ao não é positivismo bobo, né? Graças ao que ele fez com a dor. Que ele teve, ele perdeu toda a família, ele viu a família sendo torturada, né? Muito difícil o que ele passou, óbvio, mas o quanta força teve ali, né? E a gente também não pode julgar o outro, né? Às vezes a gente julga. Tem muita gente que às vezes eu vejo perde dinheiro, tá? E a pessoa fica desesperada, aí fala, dinheiro não é tanto. A gente não pode julgar o outro, porque o outro tá tendo a dor dele, né? Então, às vezes a gente também tem essa coisa de julgar o outro, de falar, não é tão grave. É grave, pode ser, por mais grave que seja, assim, por mais grave que seja, é difícil, não é fácil passar por nossos desafios. Tem uns desafios mais fáceis, outros mais difíceis. A gente respeita a dor das pessoas, mas eu acho que tem que ter um pós-dor, né? O que eu vou fazer com essa dor? Essa dor tá aí. A dor precisa ser vivida, né? Ela precisa ser sentida, porque senão você tá parcelando. Lá na frente, essa fatura vai chegar. Vai vir, né? E a vida é cíclica, né? Eu acho que a beleza da vida é isso, né? Porque você pode estar no pico de caos, depois você vai estar no pico de amor, mas você pode ter um vale de amor e um vale de caos. E saber entender, né? De fato, que aquilo dali faz parte da existência humana. Né? Eu digo sempre, gente, paga a fatura à vista, não parcela não. Não deixa, não tô vendo, não tô fingindo, bola pra frente. Não, paga, sofre. Só que entende isso como uma parte, isso não virou sua vida. Isso veio para te transformar. Não foi porque o mundo conspirou contra você. Mas as pessoas não vamos procurar sofrimento também, né? Sim. As pessoas acham que, quer dizer, não tem que fugir do sofrimento, mas também não tem que procurar sofrimento. Sofrer por mais coisas do que a gente tem que sofrer, né? Enfim. Sim, aí não, já tá levando a sacolinha pesada de outra pessoa, né? Só a nossa pesada já tá bom, gente. E assim, não que a gente quisesse que sua mãe passasse por o que ela passou, mas se ela não passasse por aquilo, você não estava aqui hoje, que você não tinha escrito aquele texto, e o texto não tinha viralizado, as pessoas não iam te conhecer. Então, assim, essa interconexão, essa sincronicidade da nossa existência humana é a beleza, e a gente tem que olhar para as coisas ruins que acontecem na nossa vida como um presente.
É o que eu falei aqui, presente precioso, pra gente chegar e estar ali olhando porque de fato está acontecendo. Por que está acontecendo isso? O que isso vai me ensinar? Né? Onde isso vai me levar? O fato de eu ter escrito, minha mãe está se recuperando, né, graças a Deus, mas o fato de eu ter escrito aquilo não mudou a situação dela, mas mudou a minha situação, mudou a minha visão e mudou a visão de muita gente, que eu fico muito feliz que eu tenha ajudado. A intenção nem esse texto realmente foi um texto que eu soltei, que aconteceu, que foi da E quando é assim, acontece, né? Acontece. E as pessoas ouvem porque tem muita verdade, né? Então, assim, a situação não mudou. Mas o que eu fiz com essa situação? Eu pensei, eu ajudei algumas pessoas, a gente está aqui, né? Eu podia ter falado, ai, poxa, por que eu não sei isso com a minha mãe? E esse amor idealizado que você falou, né? Amor platônico, romântico, cada um bota uma forma específica de nomenclaturar, né? Mas esse amor idealizado, né, que a gente quer fazer de qualquer maneira, fica chato também, né? Você imagina, né? Um amor flat, né? Sem nenhuma... Como é que você vai dar valor? Eu brinco o seguinte, né, para as pessoas que eu atendo. Se a sua vida fosse sempre maravilhosa, você não saberia nem o que é ruim. Como é que você vai saber o que é o maravilhoso? Você quer uma esposa que te entenda totalmente? Eu não quero que meu marido me entenda totalmente. Eu quero ter um mistériozinho, eu quero surpreender ele, eu quero que ele me surpreenda. Ia ser um tédio se ele me conhecesse tão bem quanto... Não, tem que ter um... E eu sou casada há 25 anos, graças a Deus, super feliz, assim, mas eu não quero que ele eu quero que também eu tenha minha individualidade, né? E que a gente não tenha dependência, a gente tem uma interdependência, não sei se é uma palavra que se usa corretamente, mas eu não quero que ele me entenda, eu quero que de vez em quando ele se estranhe comigo, eu quero que... Senão é uma coisa, não é verdade. Quer um pouquinho de caos aí, né? Vai evoluirmos juntos, né? Porque a gente chega em outro lugar, né? Quando acontece... A pandemia aconteceu, a gente chegou num outro lugar, num outro patamar. Esse podcast também estaria acontecendo se fosse a pandemia, um bando de coisa. Então, assim, eu acho que toda essa energia caótica vai levar para a energia do amor, que eu acho que é um pouco o que você acaba falando no livro. Tá faltando um pouco, né? Eu não quero ficar agora reclamando da vida, que a gente está falando exatamente sobre isso, né? Sobre as pessoas que ficam, poxa, o mundo cruel. Mas está faltando um pouco de amor. Está faltando um pouco de simplicidade, né? De conexões verdadeiras. De verdade, né? Mesmo, né? Mesmo. E aí eu fico preocupada com o futuro dos nossos filhos, assim, é um tipo de relação atrofiada, né? Sim. Mas aí, assim, por causa disso, a gente está chegando no final, você vai dar um recado com todo o amor, sem caos, tá? Se quiser botar caos, você pode botar uma pitada de caos aqui para as pessoas que chegaram nesse vídeo, que não é por acaso, a pessoa não chega nesse vídeo por acaso. Se você puder olhar para aquela câmera e dar um recado final, se quiser ler um texto, quiser ler uma parte do seu livro, fica à vontade. Para a pessoa que chegou até aqui, agora até o final aqui, qual a mensagem que você daria para as pessoas que estão... Primeiro, adorei estar com vocês, quero continuar aqui falando mais 2h30. Não, porque é gostoso mesmo quando a gente se identifica com pessoas e tem uma troca muito natural, né? E esse livro é o livro Caos e Amor, que eu fiz com muito carinho, e vou fazer uma dedicatória para vocês. Eu não fiz antes porque eu queria olhar para a cara de vocês, eu não ia falar, escrever o nome de vocês sem... Ele começa com... A gente está falando muito sobre escolhas, né? Então, ele começa com uma crônica, Você Decide, que tem a ver com a minha experiência como advogada e como cronista, né? É uma situação, e o que aconteceu mais ou menos na minha vida? É uma situação que eu estava... Um casal que está se separando eles se gostam ainda. Mas acontece alguma... Eu não sei, eu não tô legendando nada, assim, mas eles se gostam, mas assim, eles estão lá um na frente do outro, aí ele resolve falar, o que a gente tá... Ele manda uma mensagem para ela, o que a gente tá fazendo aqui? Aí existem duas bifurcações. Uma, ela falou, não vou responder. Depois ela, eu vou responder. Não sei o que a gente tá fazendo aqui. Você tá linda. Aí eles começam a falar, e aí depois eles resolvem, vamos fugir daqui? Vamos. Eles fogem, estão na Praça da Sé, fogem e deixam os advogados lá. Eles resolvem voltar, resolvem entender que eles foram até o fundo do poço. E teve outro, a mesma situação, mesmo casal. Ele pergunta para ela, ele manda o celular, o que a gente está fazendo aqui? Aí ela não responde, ele pergunta de novo, o que a gente está fazendo aqui? Ela falou, eu não vou responder, ele precisa entender que ele precisa me valorizar. Quando ele perguntar mais uma vez o que a gente está fazendo aqui, eu respondo.
Mas ele falou, ela não me respondeu, eu não vou nem perguntar. Aí se chama o juiz, chama, aí a porta se fecha. Bom, é uma mensagem para dizer que tudo é fruto da nossa escolha, e eu desejo a todos que a gente tenha sabedoria, valores suficientes para a gente fazer boas escolhas na vida. E um beijo a todos e muito obrigada de novo pela honra de estar aqui com vocês. Que isso, a gente que agradece. Muito obrigada a você, que linda essa mensagem final. Fechando mais um Complemente Podcast com muito mais amor. E se o caos acontecer na sua vida, olhe isso como energia para te levar para um lugar melhor. Para te transformar. Não se vitimize. E para te transformar. Não é isso, Malu Pires? Sem dúvida. Te transformar e te levar para um lugar de mais amor. Primeiro amor próprio, depois amar o outro. E assim o mundo vai se multiplicando de amor. Perfeito. Muito obrigado pela audiência. Saúde e paz mental sempre. Gente, um beijo. Até a próxima. Tchau.